pode um peixe vivo viver fora? Vamos lá. Pode.com. Pode. Começando mais um Pod.com e eu já começo falando para você se inscrever no canal do Pod, tá certo? Porque a gente está cada dia podendo mais por causa de você que se inscreve, trazendo figuras importantes aqui pra gente conversar, pra cantar com essa banda maravilhosa aqui que o povo não para de elogiar. Então eu começo apresentando o Lucas Matos na bateria. Grande Lucas. O velho Marlon, que toda semana ele tá dando um shape ali naquele cabelo. É porque o Pod tá fazendo sucesso, ele não é besta nem nada. Cada vez tem mais público vendo, né, velho Marlon? É. Nino Bessa no piano. É. Ele deu um shape ali também no cabelo, deixou um tupete, né? É uma tentativa de um tupete ali, né? Tá vendo? É o Pod começando a fazer cada vez mais sucesso e o povo começando a ficar tupetudo. É isso aí. Então é isso aí. Ó, eu tô muito lindamente vestido pelo Ateliê Mão de Mãe. Vai lá no Instagram, Ateliê Mão de Mãe. Essa peça, por exemplo, já circulou, né, em vários corpos, e eu tenho uma honra de estar vestido nessa peça linda aqui hoje. Já circulou nas passarelas aí do Brasil afora. Vai lá acessar o Instagram Ateliê Mão de Mãe para você conhecer a arte que se faz com esse crochê. Só uma mãe mesmo para ensinar, né, para os jovens como é que se faz uma roupa bela como essa. O Pod.com tem pitoco nessa produção aqui que faz de tudo. Sem pitoco, eu acho que esse estúdio não estaria nem de pé. Yasmin e João, que cuidam da parte da comunicação. Petit, Carlos Petit, ex-paulista. Eu tô dizendo isso aqui pra ele, talvez ele nem saiba. Gostou da Bahia, meu rei? Aí você tem que continuar baiano aqui. E esse podcast é idealizado por Luciano Suede e Adriano Moraes, pra quem, ó, bato palmas, pessoas que estão investindo nessa possibilidade de você trazer o povo baiano para cá, para o podcast. Seja os mais conhecidos da mídia, ao povo que circula na rua. Então fica de olho que cada vez mais você vai ver gente do povo, da feira, da rua, do Pelourinho, do Buzu, batendo papo com a gente aqui no Pod.com. Eu acho que eu já falei de todo mundo, ou de W, posso esquecer W. W é que vai ficar sempre lançando essas imagens aqui para você. E assim que a gente precisar de alguma coisa aí via YouTube, W está proporcionando isso pra gente. Eu vou abrir com um poema, porque eu vou conversar aqui hoje com Elisângela dos Santos, agricultora familiar, uma pessoa também engajada na política. A gente vai saber mais sobre a vida dela. E aí eu vou falar um poeminha que tem muito a ver com o trabalho dela. Geir Campos, viu, Elisângela? Diz assim: uma coisa é colher, outra coisa é plantar. Colheita é receber, plantio é dar. Não deixe que a pressa de colher estrague o seu momento de plantar. Como pode um peixe vivo viver fora? Pod.com. Gostou do poema? Gostei, obrigada. Eu, Elisângela, é uma honra ter você aqui, certo, no Pod. Jacques, eu que agradeço essa oportunidade, estou muito feliz de estar aqui com você. Assim, a sua trajetória, né, e as coisas que você faz na vida, eu tenho um interesse muito grande, sabe? Porque o que seria do Brasil, por exemplo, sem os agricultores, né? Principalmente os familiares, né? Que isso é uma coisa que vem, acho que desde sempre, né? Desde os primeiros povos originários que plantavam para o seu sustento, né? Sim. E aí, esse Brasil, esse plantio, de repente, foi sendo explorado de forma industrial, o que não é uma coisa tão saudável nem para a terra, nem para o próprio povo que consome produtos com muita química, né? Mas a agricultura familiar nunca deixou de existir, mas eu penso que ela tem ocupado um espaço maior nos dias de hoje, não é isso? Com certeza. O Brasil ele tem dois modelos bem distintos de agricultura, né? A agricultura familiar, que tem uma característica da produção de um alimento diversificado, com a mão de obra praticamente da família. A agricultura familiar existe em todos os cantos do Brasil, em em todo o território, né? É um modo de vida. E você tem a grande agricultura, né? O agrobusiness, né? Uma agricultura que ela visa muito mais o lucro na produção,
industrialização do que, de fato, o alimento para alimentar a nação. E aí, nessa divisar muito mais o lucro, não está muito preocupado com a saúde de quem vai consumir os produtos, não é? Isso é uma realidade, sim. não é? E tem, no Brasil, nos últimos períodos, a produção tem da grande agricultura, né, do agronegócio, como falamos, assim, o agrobusiness, né, ela tem focado mais na produção de grãos, de commodities e de carnes, né, para a exportação, o frango e a carne bovina. Bovina, que é a mais explorada. Esse assim, é um assunto que realmente me interessa muito. Porque, assim, antes de querer ser ator, eu queria ser agricultor. Eu sou dali da região do Cacau, né, de Linda, Itabuna. eu amo aquela região, estava lá também. semana passada. É uma região maravilhosa, né, uma natureza exuberante que tem ali, né, a Mata Atlântica. Tem uma diversidade, né, de árvores, de plantas, de verdes, né? Sim. Vários matizes de verde que se dá pela diversidade de plantas. Sim. Então, assim, eu queria, desde a minha infância e adolescência, ter algum trabalho, não sei se a palavra seria nem trabalho, mas alguma vivência, uma convivência com a terra. Não para explorar da maneira que sempre exploraram ali, né? Porque aquela mata, você sabe muito bem disso, ela se mantém em pé por causa do cultivo do cacau. Porque ele precisa de sol, mas também de sombra. É isso. Se fosse, por exemplo, café, não teria nenhuma árvore mais ali, porque o café não precisa, ele precisa de sol pleno, né? Então, Elisângela, nos dias de hoje, eu tenho contato com agrofloresta. Eu fiz um curso com Ernest, fantástico, eu gosto muito de plantar. Aí quando você fala da agricultura familiar, e como você falou da diversidade, a agricultura familiar ela está mais ligada à agrofloresta, né? Que é a biodiversidade ali, né? Sim. A agricultura familiar hoje ela é reconhecida, né, em todo o mundo como a agricultura familiar e campesina, né? Hoje a gente identifica as populações do campo, das águas e das florestas, porque o campo, a agricultura familiar, as águas são os pescadores artesanais, as pessoas que sobrevivem, né, da pesca, né, e as florestas indígenas e as comunidades tradicionais, né? Na Bahia tem uma diversidade muito grande, é um estado onde tem mais comunidades quilombolas e comunidades tradicionais, fecho e fundo de pasto, é uma diversidade incrível. A Bahia é o estado que tem maior número de unidades produtivas da agricultura familiar no Brasil, é a Bahia. Então, em todos os territórios, né, nos 27 territórios, você tem a presença forte da agricultura familiar, até antes no semiárido, no sertão, como eu sou de lá, a gente dizia, aqui não tem agricultura, mas sempre teve essa agricultura, porque essa diversidade que ela né, esse modo de vida, a forma de produzir, ela acontece em todos os cantos, né, do estado da Bahia e no Brasil. E aí o seguinte, os grandes proprietários sempre criticaram, por exemplo, o Movimento Sem Terra, dizendo que eram pessoas que queriam se apropriar de terra simplesmente para ter a posse da terra e não para fazer a terra se tornar produtiva. E a gente está vendo hoje, né, o resultado da produtividade dos movimentos sem terra, até no sentido da agricultura familiar mesmo, né? Sim, porque esse crescimento de, tipo aqui na Bahia, você ter esse maior número, chega em torno de quase 600 mil famílias, né, de agricultores e agricultoras familiares, de pessoas, né, que sobrevivem nesse modo de vida. Então, muitos deles e delas são pessoas que fizeram uma ocupação, que participaram, né, de uma luta do Movimento Sem Terra ou de outros movimentos também, que tem também outras organizações, não só o MST, mas o MST é o maior movimento, né, que tem uma trajetória bem mais, né, pujante, nasceu, hoje está em todos os cantos do Brasil. As pessoas, a partir do momento que elas vai para a terra, que elas conseguem seu título, que elas conseguem, né, produzir ali e tal, elas se tornam um agricultor, uma agricultora familiar. Então, isso estatisticamente, contabilizado de que é um agricultor familiar. Às vezes a gente fica chamando o tempo todo de sem terra, mas não é. Depois que ele consegue a terra, todas as condições, né, para produzir, acessando o crédito, acessando as políticas públicas para a produção, ele é um agricultor, uma agricultora familiar.
E aí, nesse sentido que você está falando, eu vejo que esse é o verdadeiro dono da terra, né? Não diria dono, porque quem de nós, né, ser humano, é dono dessa terra, né? Com A gente certeza. vai para debaixo da terra um dia, essa é a única certeza que a gente tem, e vai virar adubo para essa terra, né? É. Mas é quem melhor aproveita, né? Quem melhor se Sim, relaciona sim. com essa riqueza que é a terra, né? E a agricultura familiar é esse modo de vida, eu costumo dizer, porque às vezes assim as pessoas no processo de desenvolvimento desse setor produtivo importante, né, que estatisticamente tem demonstrado nos últimos anos, principalmente pós o primeiro governo Lula, que em 2006 sancionou uma lei que reconheceu o setor como um setor, uma categoria, um setor de produção de alimento, a agricultura familiar, porque antes chamavam de meieiro, chamavam de pequenos produtores, chamavam de tudo. A gente não tinha nome, né? Tinha vários nomes, mas não tinha uma identidade, e aí o governo Lula vinha essa luta dos movimentos do campo, inúmeras mobilizações, eu participei disso ainda, né, na minha adolescência, na minha infância, que a gente queria ser reconhecido como uma categoria, a gente é um setor produtivo, uma categoria, somos trabalhadores, né? E o presidente Lula sancionou a lei da agricultura familiar em 25 de julho de 2006, e assim, esse reconhecimento possibilitou inúmeras construção de várias políticas que temos hoje no Brasil e na Bahia, né? Então, é um reconhecimento muito recente. Mas essa agricultura familiar e campesina, ela vem desde o início, né? Porque as famílias, as pessoas que sempre estiveram na terra, eles produziam alimento para a sua subsistência, para a sua sobrevivência, com sua família, com as pessoas da comunidade. E esse modo de vida ele é milenar. Então, estamos hoje no século XXI, né, com avanços tecnológicos, com tudo esse setor, né, tem alguns investimentos, mas nunca também foi reconhecido no Brasil como um setor estratégico para o investimento e o desenvolvimento de produção de alimentos. Né? E nunca teve assim, você pega o setor da indústria, agora tem um investimento para tal área, não sei o quê, o setor não sei o quê. E a agricultura familiar, não. Ela nunca teve. Sim, alguns programas e políticas de alguns governos. Né? Tanto é que quando teve o golpe no Brasil, em 2016, né? O primeiro ministério que foi extinto foi o Ministério do Desenvolvimento Agrário, o ministério que impulsionava, executava, né? e construía as políticas para esse setor. Agora esse ministério voltou, né? Com a volta do governo Lula, voltou, porque é uma concepção de governo que compreende a importância do setor na produção de alimento, na renda e no modo de vida que ele é. Maravilha, né? Sim. Pena que tenha passado por um período de não ser reconhecido, mas é inevitável que se reconheça a importância, né? Sim, sim. E o valor, né? E o Brasil, esse período, né, pós-golpe até agora, até 2021, né, quando dá início ao terceiro governo do presidente Lula, ficou na contramão da história. A FAO, que é um organismo das Nações Unidas, em 2019 decretou um desenho, uma década de investimento na agricultura familiar, porque o estudo que se tem é que é o único setor que consegue produzir o alimento na sua diversidade, com qualidade, conservando, preservando toda a biodiversidade e as riquezas naturais do planeta. É uma produção de alimento que também, a gente fala a vida, a produção da vida, porque além da nossa vida, do sustento, do alimento, quem é que vive sem se alimentar, você também está contribuindo para a vida do planeta. Então, eu vou aproveitar para fazer o seguinte. Aí aproveito também para dizer para você se inscrever no nosso canal do pod.com, porque essa conversa aqui está boa. Eu sei que você está ligado. E para mostrar assim, a diferença que é, dentro do que você está falando, de uma agricultura familiar que preserva o meio ambiente, assim como isso vem sendo feito desde os primeiros povos originários, né? Que eles não exploravam a terra de maneira a prejudicar aquele lugar. Né? Assim, pelo meu conhecimento, quando eles eram capazes até de mudar de localidade de plantio para deixar aquela terra, se acontecesse, né, dela ter enfraquecer por alguma razão, que eu acho que era uma coisa muito rara, porque eles não exploravam dessa forma. Mas assim, como existe essa diferença grande que você já falou, desse
plantio em grande escala de uma monocultura, por exemplo. Monocultura é o fim do mundo, né? Com certeza. É o fim do mundo. É contra essa vida que você está falando, né? Quanto mais plantas diversas juntas, mais rico é o sistema, né? Com certeza. Porque quando... a questão é da concepção, do que, né? Do modo de vida, da produção do alimento, né? Quando você produz o alimento para se sustentar e o excedente você, né, comercializa, você leva para garantir uma renda da sua sobrevivência, que é isso que a gente busca organizar na agricultura familiar, é diferente, porque você tem aquela terra, e a gente produz em muito pouca terra, né? O Brasil é o 5º país no mundo em concentração fundiária, então essa produção numa diversidade, e a gente cuida muito bem dela, porque se não cuidar da mãe terra, como é que você vai ter a produção de alimento? Então, esse setor, por si só, ele já tem isso. A diferença, não estou dizendo que não tem que existir o grande negócio, nós estamos numa sociedade capitalista, agricultura, mas eles também têm que ter responsabilidade com a questão da preservação e da conservação da biodiversidade, das riquezas naturais e do planeta. Então, esse debate tem que ser para todos, esse compromisso de cuidar da terra, né? Essa responsabilidade. Essa responsabilidade. Porque assim, eu concordo com o que você está falando, obviamente. Tem que ter uma produção em grande escala, porque somos um país com uma população imensa, mas com responsabilidade, né, Elisângela? Assim, não destruindo. Se o nosso território de plantio é do tamanho dessa mesa, que a gente não estrague essa mesa, né? Enquanto uma terra fértil, essa mãe que vai nos dar bons frutos, né? Com certeza. Não é isso? É isso. Como é que se deu assim? Quando se deu o seu interesse pelo plantio, pela agricultura? Então, eu nasci numa comunidade rural, né? Meu pai era um agricultor familiar lá no São Domingos, que era um distrito de Valente, né? Numa comunidade que fica 3,5 km da cidade, hoje da cidade de São Domingos, antes do povoado, né? E assim era um local que tinha grandes estiagens, né? E assim, era muito sofrido, né? A gente morava com a avó, né? Minha mãe era a única filha dela, de mulher, dos 5 irmãos, só minha mãe de mulher. E aí minha mãe casou e ficou, né? E minha avó gostava da terra, ela era uma agricultora. E ela ia fazer o plantio, ela ia buscar as coisas na roça, ela estava ali o tempo todo. E eu estava sempre com ela, desde criança, né? Depois, ali para os meus 14 anos, ela faleceu, eu fiquei. E a gente, na comunidade, tinha uma vida muito ativa das comunidades eclesiais da Igreja Católica. Então, tinha um trabalho de missionário, vinham pessoas da Itália fazer um trabalho, de outros missionários, freiras e tudo, e fazia aquele trabalho na comunidade. Aí a gente dizia a fé e a ação. Você rezava, pedia a Deus para, né, a sua vida, a sua fé, mas ao mesmo tempo a gente discutia a ação. O que era ação? Era lutar ali na comunidade para ter produção. E tinha naquela época uma luta muito forte dos trabalhadores do sisal, a mutilação. E eu ali criança, eu acompanhava minha irmã, o pessoal da comunidade ir para os movimentos e tal. E eu cresci participando de tudo isso. Logo em seguida, eu já estava ali na catequese, ajudando na comunidade, fui catequista, fui a líder da comunidade, porque eu queria que ali o meu desejo era assim, não, a gente não nasceu aqui, a gente não é pior do que ninguém, porque ter nascido num lugar seco, ficava grandes estiagens, minha mãe pegava tudo que tinha dentro de casa de comida para dar às pessoas, aquela situação muito difícil, frente produtiva, que chegava aquela cesta básica de comida podre, e era uma luta ali para sobreviver. Faltava água o tempo todo, não tinha água, a gente buscava água longe. E assim, quando chovia, tinha tudo ali na roça, né? Conseguia plantar, era aquela coisa assim. Eu dizia, não, a gente tem que ser valorizado. Eu não desisti daquilo. Meus irmãos diziam, vou estudar, vou sair daqui, não quero viver. E cada dia que passava, eu buscava mais, não, eu quero lutar por isso. Para transformar, melhorar isso. Para transformar. Aqui, né? Quando, às vezes, aquela seca, chegava da escola, me dizia assim, vai nesse jeguinho aqui, chamava o carote, né? Um vaso que bota água, bota, né? Água de madeira, é lindo aquilo, né? Vá lá, minha filha, que seu tio está esperando lá no tanque lá do fazendeiro, porque só quem tinha água eram os fazendeiros, né?
pegar água e voltar. Que era água de beber, de eu cozinhar, ficava né? pensando aquele sol do sertão lindo no entardecer. Mas será por que a gente sofre tanto assim? Por que a gente não tem água? Por que não tem chuva? Por que não tem? E nesses movimentos, nessas coisas que eu participava, e fui para o sindicato muito cedo para a luta dos mutilados, da Previdência Social, não sei o quê. E eu vi, não é assim. A gente não é pior do que ninguém. A gente não tem que ir embora. E todo mundo indo embora para São Paulo, indo embora para não sei para onde. A comunidade ficou... Aí teve um longo período de estiagem. A comunidade começou a ficar deserta, os primos indo embora, os amigos, entendeu? E aí eu pensava assim, não, mas eu vou fazer alguma coisa. E é o sindicato. Aí comecei a participar do sindicato, comecei a participar da comunidade. E logo cedo eu vim para um congresso da Federação dos Trabalhadores na Agricultura Familiar. E o pessoal falou, essa menina... Logo cedo, com que idade? Eu tinha uns 18 anos, né? Veio lá do sertão mas antes pra cá. antes dos 15, 16 anos, eu já vinha para a Feira de Santana, para o Centro Diocesano, participar da formação da Igreja Católica, né? Sim. Aí, e lá em Valente também, a gente tinha um centro da igreja que fazia muita formação, os padres, as freiras, fazia formação, né? A política, a fé, mas aquela coisa... Né? E aí eu pensava assim, não, eu não vou embora para São Paulo, eu não vou embora para lugar nenhum, eu não vou embora para Salvador para trabalhar de empregada doméstica, eu vou ficar aqui, e aqui eu vou viver. Trabalhei no Sisal quando adolescente, e ficava lá com minha mãe, com meu pai, e meu pai, assim, tinha o maior orgulho dele conseguir que a gente estudasse, porque a maioria de todas as crianças, os jovens, não estudavam, porque tinha que trabalhar no motor de Sisal. E eu dizia, eu vou ficar, eu vou conseguir. E aí teve um congresso em 1994, coisa assim, e eu fui ajudar a organizar tal, o congresso da federação. Eu sei que teve um problema assim, aí eles disseram, eu já estava no sindicato, eu tive um problema de saúde, fui em São Paulo, com uns amigos desse próprio trabalho de igreja, conheci CUT, PT, e participei, entendi a política. Aí, quando eu voltei para a roça lá, eu disse para Valente, vamos filiar o sindicato. Aí a cidade de São Domingo emancipou, né? Foi as últimas emancipações. Aí a gente criou o sindicato e eu entrei na direção do sindicato. Fiquei só 3 meses no município, quando criou, porque eu vim com o congresso da federação, e eles me convidaram para ficar na direção. Né? Disseram, você é muito boa, você deu conta do território todo, do trabalho todo, você vai ficar. Aí decidi, eu não voltei mais para morar em São Domingos. Né? Aí fiquei na direção da federação, depois a gente saiu dessa federação, fui para a CUT, para o Departamento Rural da CUT, da Central Única dos Trabalhadores, e comecei a já a militância, participar dos eventos nacionais da CUT, né? E participei, depois fui para a executiva da CUT na Bahia, aqui, mas sempre com o pé, já participando das coisas nacional. E depois, em 2000, eu fui para a CUT Nacional, para a executiva da CUT, representar, né, o campo, os trabalhadores aqui da agricultura. E aí fiquei 3 anos em São Paulo, aí veio a eleição do presidente Lula, ele elegeu, eu fui para Brasília, coordenar um escritório que a CUT tinha em Brasília, para acompanhar os programas sociais, né? Porque eu tinha essa experiência toda da minha militância, melhor você ir para Brasília. Aí foi assim, um privilégio aquele período para mim, na minha militância. Aí tive inúmeras oportunidades de conhecer o Brasil e viajar também para fora do Brasil, para muitas missões e intercâmbios. Aí depois a gente criou uma federação exclusiva de trabalhadores e trabalhadoras da agricultura familiar. Eu fui a primeira presidenta dessa federação nacional, fiquei 2 mandatos. E depois eu senti uma vontade de voltar, né, para o Estado, para essa militância do dia a dia na Bahia, mas eu estava muito focada, né, no projeto nacional. Eu tive muita oportunidade durante o governo Lula, o governo Dilma. E a oportunidade foi voltando para o Estado, foi a candidatura, né? Aí o pessoal sempre falava, você tem que ser candidata, você tem que defender a agricultura familiar, mas como que é ser candidata se eu não vivi no meu município? Eu não tenho uma base eleitoral e tal. E aí eu coordenava muitas campanhas, né? Mas depois
fui também para a política, mas sempre, né, na direção dos movimentos. Você foi candidata 2 vezes ao Senado? Não, deputada federal. A deputada federal, né? Fui 3 vezes. Com uma votação bem expressiva, não é? Em 2014, eu também tive uma candidatura, porque eu estava nessa transição. Vinha de Brasília, ficava mais um tempo aqui, e eu ajudava um fórum da agricultura familiar que tinha aqui na Bahia, que tem até hoje, que compõe mais de 40 organizações. E nesse fórum a gente discutia candidaturas, né, importante para defender a agricultura familiar e tal. E um dia eu vim numa reunião, já no mês de março, já tinha decidido as candidaturas, né? Rui Costa, governador, a primeira eleição dele. E aí a gente discutindo as candidaturas e o pessoal falou, por que não você candidata? Eu falei, candidata? Mas ser candidata, eu não estou aqui há mais de... Você não estava vendo, mas as pessoas estavam vendo assim, o seu trabalho, a importância do seu trabalho, né? E que já lhe dá uma base para você, né, se tornar uma deputada. Eu estava né? na executiva, ainda estava na executiva da CUT Nacional. Esse tempo todo eu fiquei na federação, fiquei em Brasília, mas tudo sempre vinculada à executiva da CUT. Por quê? Porque na CUT são várias categorias, né? Então tinha poucas pessoas do campo. E eu me destaquei muito na trajetória, né? Então sempre o pessoal, não continue aqui na executiva, eu era sempre chamada para aos debates, para falar, viajar fora, né, do Brasil, em tudo quanto era estado, discutir as políticas públicas da agricultura familiar, as políticas de transferência de renda, acumulei muito com relação aos programas que tinha Fome Zero e outros, porque a minha trajetória no Sisal era muito disso, de construir programas e política para sobreviver naquela região difícil, né? Enfim... Então, eu tinha todo esse acúmulo, né, das políticas, mas eu continuava sem ter um espaço aqui na Bahia de atuação, sempre nacional. Aí eu fui lá na CUT Nacional, você candidata, fui para a reunião em São Paulo da Executiva, você candidata a deputada federal. O pessoal, você está louca, não faça isso de sua vida, você não tem base. Aí eu falei, não, mas eu quero ir para a Bahia, eu quero andar na Bahia, eu tinha que ter uma motivação e uma tarefa para fazer isso, né? Se eu não tinha nenhum mandato, nada aqui. Aí voltei, vim aqui no tempo da campanha, fiz um trabalho até porque era a Moema, candidata do PT, eu também sou do PT, e ela se elegeu. E aí depois dela, mais votada das mulheres, fui eu. Eu tive 32 mil votos. Aí todo mundo, onde você encontrou 32 mil votos? Eu falei, andando. Chegava no lugar, fazia reunião nas comunidades, embaixo do pé de manga, de um buzeiro, não sei quem. Falava da importância da gente estar na política, da gente ter um espaço para essa agricultura nossa ser reconhecida e tal. Aí voltei depois, em 2016, continuei minha vida nacional na CUT. E na nossa federação, ficava entre Brasília e São Paulo, sempre viajando o Brasil e vinha para a Bahia e tal. Aí, em 2018, o pessoal falou assim, vamos investir nessa candidatura. Você gostou de ser candidato? Eu falei, eu gostei, uma experiência interessante. Mas, assim, sempre a minha vida, eu sempre achei que eu ia ser essa liderança do movimento social, do movimento sindical. Muitos sonhos, desejo de transformar, da gente ser visto nessa sociedade como um setor importante, porque o alimento é vida, ninguém vive sem se alimentar, e a gente sempre é aquele, né, que está na roça, não sabe de nada, não tem... Enfim, então, meu desejo sempre foi esse da terra. Eu sou da terra, eu quero... E aí, em 2018 foi um ano muito difícil para nós, do PT, né? Lula nas condições que estava, a disputa foi muito complicada. Mesmo assim, eu tive 64 mil votos, mais de 64 mil. Eu dobrei a votação. E assim, nessa militância, nunca fui apadrinhada assim, dizer, ela pertence a alguém, figurão da política, não sei quem e tal. Sempre nessa construção, né, desses ideais, do movimento, da agricultura familiar, de representar a classe trabalhadora, enfim. E aí... De 2018 até 2022 também foi um período difícil, né? Porque a pandemia e uma série de problemas, né? Nessa conjuntura política tão desfavorável,
eu continuei na militância, nos movimentos sociais e no partido. Aí eu fui para a direção partidária, nunca tinha participado. Eu fui ser secretária secretária agrária do PT. Aí fui levar o debate para dentro Isso do partido. no Estado? No Nacional. Nacional. Continuei minha vida sempre Só no nacional. Estado, não. No Estado não tinha nenhuma... Nunca tive nenhum espaço assim nesses... Agora que eu vim para o Estado, mas... E ajudava, né, coordenar o Fórum da Agricultura Familiar, esse espaço das organizações, a gente fazia as ações, e eu sempre me buscando conhecer mais, me especializar mais, entender mais da questão para poder... Porque eu tenho orgulho de ser o que eu sou. Eu quero ser uma grande liderança política, mas sendo uma agricultora familiar, né? E durante esse período eu fiquei no partido, fiz um trabalho muito bom de trazer as organizações, trazer o debate para dentro do partido, para ser prioridade, para ter fundo eleitoral, as candidaturas do campo dentro do partido, e isso a gente conseguiu. Foi muito interessante, 2020, as candidaturas municipais, né? E nunca tinha acontecido ter fundo eleitoral para candidatura agrária de pessoas que é do campo, né? Ou indígena, ou quilombola e tal. E a gente conseguiu avançar nessa perspectiva. E fui de novo para a disputa. Achava que não dava, né? Mas, como estava na direção do partido, tive... Pela terceira vez? Foi, pela terceira vez. Aí tive todo um incentivo de ser candidata, né? Das mulheres. O PT investiu bastante nas candidaturas femininas, né? Na importância de... Achava que a gente só ia aumentar a bancada se fosse com candidaturas. E foi, é verdade, o PT aumentou a bancada com mulheres mesmo. Então, mas foi uma eleição muito difícil, né? Eu não tinha prefeitos me apoiando, né? Quem de fato detém o voto no município. Nunca teve assim, uma estratégia de dizer assim, ela é a candidata prioritária, né, de A ou B, grupo e tal. Então, era sempre nessa junção de tudo isso. E aí, eu consegui mais que dobrar, mais que dobrar não dobrei, né, porque se tivesse dobrado estava eleita, mas aí eu aumentei em 10 mil a votação, numa conjuntura totalmente difícil. Foi, né, para 73 mil e poucos. Então, aí eu fiquei na segunda suplência da federação, que agora é uma federação, né, PCdoB, PT e PV. Eu fiquei na suplência na segunda, aí um deputado assumiu uma secretaria de governo e agora eu estou na primeira suplência. Aí fiquei meio achando que ia dar para assumir e tal, né? Ganhamos os 2 governos, mas não foi possível. Aí o governador, ele me conhecia da minha trajetória, da minha vida, ele também... é de feira, né? Ele trabalhou na universidade, numa organização MOC, parceira, né? Numa organização não governamental. Ele me conhecia da minha trajetória, me convidou para ser secretária de políticas, né? Para as mulheres. Para as mulheres. Eu achei que não era o espaço, né? Que eu não ia me encaixar na gestão pública, porque eu sempre tive muita autonomia, muita liberdade de... Né? E você, para vir para o governo, tem que ser governo, tem que estar alinhada na concepção do governo. Enfim, mas a pauta das mulheres é uma pauta muito ainda periférica dentro de uma, vamos dizer, da macropolítica, né? Então, estou lá, estou fazendo, estou dando visibilidade à secretaria, estou buscando, né? Temos uma equipe maravilhosa de várias mulheres com muita capacidade, com uma trajetória de militância, mas o meu desejo mesmo é de que o nosso segmento, que a agricultura familiar seja, de fato, reconhecida como um setor importante na produção de alimento, do alimento saudável, que essa agricultura familiar é responsável por mais de 60% da renda hoje no campo e que ela seja vista dentro, né, do processo da economia, do PIB desse país, porque é isso, né? Saia desse contexto da informalidade, de ver a gente romanticamente como as pessoas simples do mundo. Somos, sim, temos um jeito de viver, mas somos pessoas iguais a todo mundo, que precisa de oportunidade, pode ser doutor, pode ser... Se quiser ir para a política, pode ser governador, presidente da República, por que não? Tem competência para várias áreas, né? Somos iguais, só temos um modo de vida diferente.
Eu acho que eu vi já umas 2 ou 3 vezes a respeito da produção de arroz dos Movimentos Sem Terra. Parece que é a maior Certo. produção de arroz do país, né? O arroz, eles têm uma produção no Rio Grande do Sul e aqui em Sergipe tem uma produção grandiosa também. Quer dizer, a maior do país. Do país. Não é assim... É uma dimensão muito grande, né? Está dentro disso que você está falando. O povo precisa reconhecer a importância dessa agricultura familiar, né, para a sustentabilidade mesmo do país, né, para a economia. Para a economia. Porque a gente gera renda. Se você pega o censo agropecuário brasileiro e você dá uma estudada nele, você vê esse potencial que existe desse setor. Né? Só que é claro que como ele é diversificado, ele é informal, na verdade. Se você olhar na economia, porque muitas vezes o agricultor e a agricultora da agricultura familiar, ele não consegue formalizar a sua produção, os seus rendimentos produtivos, da sua colheita, da sua comercialização. Hoje tem vários programas de assistência técnica, né, que contribuem para que eles compreendam que produziu aqui o ovos, a galinha, a horta e não sei o quê, e ele se alimentou, aquilo ali ele tem que contabilizar, que aquilo tem um custo, porque se ele não tivesse esse produto, ele fosse comprar, ele precisava de uma renda, de um salário para ir lá. Aquilo é uma renda, né? Aquilo é uma renda. Tá, então me diga uma coisa. O que é que mudou, né, nessa estrutura da agricultura familiar? Porque você disse que desde jovem, de adolescente ainda, que você via a realidade e você quer transformar isso. Que mudança teve e o que é que precisa mudar ainda para se tornar dentro do seu sonho, do seu ideal? Que eu acho bonito a sua trajetória quando você falou. Assim, você também está plantando e está colhendo um trabalho muito bonito, né? Nessa estruturação, na busca por uma melhor estruturação desse agricultor familiar. Então você está plantando e cada ano você colhe mais, né? Isso através da confiança que dão para você, tanto para chamar você para se candidatar, quanto na própria urna, né? Cada vez você tem mais votos. Como é que você avalia isso? O que é que melhorou para a estrutura do agricultor familiar, desde que você conhece, né, para hoje? E o que falta melhorar? Certo. Então, assim, eu comecei a minha militância mais precisamente, tipo assim, de estar lá em Brasília num processo de mobilização há 30 anos, quando criou o PRONAF, um Programa de Fortalecimento da Agricultura Familiar, né? Que foi o primeiro programa no Brasil que reconheceu um programa de crédito, né, para a agricultura familiar. E aí esse programa ele foi muito maior, a acessão dele, o acesso dele pelos agricultores e agricultoras na região sul do Brasil, porque sempre teve uma agricultura, né, já mais organizada e tal, até pela dinâmica da própria realidade, né, do estado, dos imigrantes que vieram produzir naquelas terras com suas famílias, italianos, poloneses. Então eu conheço muito bem lá a região sul do Brasil, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Então, nessa época que a gente fez um processo de mobilização, a gente conseguiu avançar nessas políticas. Daí, depois a gente conseguiu, com o governo Lula, né, programas de assistência técnica, a questão, né, de acesso à terra, melhorou esse programa de crédito, né? Então, esse programa começou a ser um programa mais diversificado para todas as regiões e todos os biomas e tal. E esse programa, né, nas suas modalidades, foi um processo de acesso de crédito. A gente avançou muito na perspectiva do crédito, né? Tem um setor que avançou bem, né? As pessoas já conseguem viver bem, viver com qualidade de vida. Tem uns intermediários que acessou alguns créditos, algumas coisas, mas tem aqueles ainda que continuam lá sem ter tido acesso a programas como esses, né? Mas vive de transferências de renda, né? Na sua maior renda, são os programas de transferência de renda, ou aposentadoria rural, ou um programa de Bolsa Família, inúmeros programas que existem de transferências de renda no país. Mas também tem a sua produção, né? Então, a gente tem hoje um reconhecimento que não é o ideal, né? Porque as pessoas veem a gente muito como
a saudade do interior, daquela roça, daquele povo que, né, que tem uma comida boa, saudável, mas não um reconhecimento ainda de termo de um setor produtivo, um setor que tem renda no campo, que se a gente investir mais, a gente tem uma melhor qualidade também de vida na cidade, porque você vai cada vez mais diminuir esse êxito rural, essa condição, né? E ter mais alimento para alimentar as pessoas que estão na cidade. Tá, aí só sem querer interromper, só para deixar isso mais claro, para eu entender também. Claro. Quando você fala que não tem um reconhecimento, você está falando das partes governamentais, mas também da população? Da população, né? Qual dos dois você fala, principalmente aí? Da população? É porque assim, como é um... De que maneira, de que certo. maneira o reconhecimento da população vai fortalecer até a compreensão de instituições Porque se e você órgãos conhece o alimento, de onde vem a produção, você vai consumir. Então você vai melhorar a condição daquele agricultor na renda. Ele vai ter condição de produzir. Porque tem às vezes o agricultor assim, como é que eu vou produzir aqui se eu não tenho para onde vender, para onde escoar minha produção? Então, cada vez mais que você trabalha essa... Às vezes, na própria cidade, uma cidade pequena, tem pessoas que produzem várias coisas, né, vários produtos, alimentos que poderiam ser consumidos naquela própria cidade, vem de outra cidade no dia da feira, mas não tem um programa tipo ali, aquela prefeitura, os municípios não pensam nesse desenvolvimento rural, não pensam uma estratégia de dizer assim, eu vou incentivar, fortalecer para que pelo menos a produção da horta, né, o tomate, o tempero verde, não sei o que, não venha lá de outro município, até com agrotóxico, que seja consumido aqui, sendo que tem agricultores e agricultoras que podem produzir e dar conta, pelo menos, de parte dessa produção, né? Então, a gente não consegue ter os arranjos produtivos, né, e incentivo aos circuitos de comercialização. Então, a gente não se torna conhecido, porque a gente não está ali na feira, a gente não está na prateleira do mercado. Então, esse desconhecimento que eu falo, essa falta de visibilização, é uma visibilização mais econômica, de investimento, para que o setor do marketing... Eu adoro comunicação, porque eu gostaria que um dia a gente fosse visto, não... Claro, não, se você assim, o governo dizer, não, mas eu investi... 74 bilhões agora, o governo Lula, né, nesse plano safra, o governo da Bahia, 4 bilhões. Mas isso não é o suficiente, porque é uma produção espalhada, diversificada, que ela precisa de várias outras estratégias, diferente de você ter uma monocultura que chegou aqui na propriedade, você né, carrega ali os caminhões de grão, disso, daquilo. É diferente. Nós temos aqui o mesmo agricultor, ele produz farinha, ele produz o milho, ele produz feijão, ele produz arroz, depende da região, né? Do território, que ele tem uma condição de produção. Então, assim, a gente nunca foi pensado uma estratégia de Estado, de políticas de Estado. O governo, aquele governo apoia, faz um investimento. Quando aquele governo sai, se o outro que entrar não tiver a mesma consciência de que o setor é importante, ele vai embora. E as políticas, o que aconteceu, né? Durante o governo Lula e Dilma, a gente cresceu, era programa todo dia, e essa visibilidade se deu por esse investimento. As pessoas começaram a entender a palavra agricultura familiar, né? Então, tem agricultura familiar, tem pequeno produtor. Porque um investimento do governo que não foi o estratégico, economicamente, produtivo, dentro de uma concepção de um setor que tem que investir milhões para que, de fato, ele dê resultados, como se faz com outros, a gente já viu o resultado, né? Trazendo para uma linguagem de plantio mesmo, né? O que você está falando é muito importante. Trazendo para uma linguagem de um plantio, de uma área. Então, não adianta a pessoa plantar. Se ela ficar um tempo sem cultivar aquilo, pode até morrer tudo. Ou seja, se um governo vem e faz um plantio, né, de ações importantes, como você está falando, aí vem um governo seguinte e não dá continuidade, é como se ele abandonasse aquele plantio. Quando você chegar lá, o mato tomou conta, cobriu, você vai ter que refazer e replantar tudo de novo. Ou seja, é preciso cultivar, né? É preciso que um governo entre outro governo, quando um sair, e continue cultivando essas ações, né? Agora, muito importante, Elisângela, o que você está falando aqui, trazendo, e assim, é importante que essas centenas de prefeituras que existem na Bahia tomem consciência disso que você está falando, né? Como uma prefeitura pode dar visibilidade ao agricultor familiar que existe no município
para que a comunidade tenha conhecimento disso, consciência do valor que é aquele produto que é cultivado, né, de forma artesanal, de forma sem usar produtos que façam mal à saúde, e que vai ser um benefício para todos, né, para quem planta, para a própria prefeitura, né, e para a comunidade em geral. E não é uma ação difícil de se fazer. Porque, assim, como foi sempre uma concepção de governo federal que investiu no setor, e os governos estaduais investiram, mas não tanto. Alguns hoje investem, como a Bahia tem investido muito, né? Mas os governos municipais nunca se sentiram que é uma responsabilidade do município, né? Quando eles têm um secretário de agricultura ali no município que tem mais agricultura familiar do que a grande agricultura e tal, eles vai lá no governo do estado e resolve a secretária de agricultura o que você buscar lá para poder trazer para o município. No entanto, a gente precisa ter uma concepção de que o próprio município tem potenciais e tem responsabilidade com iniciativas ali que desenvolve, que fortalece. Aí você vai complementando com a política, né, com os investimentos estaduais e investimento, né, nacional da União no setor. Mas o setor precisa realmente ter uma... Assim, eu hoje me voltei um pouquinho para lá, para minha roça, né? Depois que eu vim de Brasília mais permanente para ficar na Bahia, né? Sua roça em Valente. Né? Aí eu fiquei lá em São Domingos, né? São Domingos. Aí eu fiquei morando em Feira para a logística de me deslocar para as viagens nacionais, para tudo que eu faço. E fui... aquela ideia de, depois de morar em Brasília, São Paulo, eu não quero ficar mais em capital, né? Eu sou da terra, eu quero voltar e não consegui ir para São Domingos, mas fiquei em Feira, né? Tenho uma relação muito boa com o pessoal do campo, da agricultura familiar de lá. Mas, assim, aí meu pai, ele tinha a terra lá, deixou com a gente, ele partiu também em 2021, né? E aí... eu estou lá tentando produzir num semiárido que tem uma terra super produtiva, mas o grande desafio é a água, né? E outra coisa assim, que a gente vê, o investimento que precisa no campo, ele não é só do crédito agrícola ou da assistência técnica para produzir. Tem que ter um investimento na infraestrutura, na água, na energia elétrica, na condição, né, do escoamento, da produção, da estrada, de tudo mais, né? Então, eu estou vendo lá na minha roça, estou organizando com uma parceria com um agricultor lá, para a gente, que eu não consigo ficar lá, né? Da importância, sim, mas o grande desafio é esse mesmo, de uma produção mais permanente, contínua da produção. O agricultor ele precisa, né, desse acompanhamento técnico para ele conseguir. A outra é essa questão mesmo do mercado, do escoamento, da produção, da comercialização, porque é muito difícil para que aquele agricultor, aquela agricultor que muitas vezes não teve uma oportunidade de escolaridade, ele entender de negócio, de comércio, de como vender, de como... Então, e ele age muito na simplicidade de dizer assim, entregou um saco de batata ali para alguém, mas na outra semana o comerciante quer de novo, ele diz assim, eu não tenho. Mas para ele é simples, assim não é, porque ele está num negócio ali, ele precisa... ele tem que produzir numa escala permanente, né? E tal, né? Então, são realidades que você tem que adequar uma tecnologia social para trabalhar, para dar conta dessa realidade, né? É muito no associativismo, no cooperativismo que dá conta dessa produção, porque um agricultor, como são pequenas propriedades, né? Eles não têm condição de produzir numa larga escala, produz em pequenas escalas, então se junta ali dentro de uma associação, de uma cooperativa. Vários pequenos que conseguem ter uma produção grande. E a cooperativa faz essa Que tamanho é mais ou menos um território, assim, em média, de um agricultor familiar? Só para a gente ter uma ideia que está ouvindo. Eu sou ruim nesse negócio das hectares. Mas assim, o tamanho de uma quadra de esporte, o tamanho de um campo de futebol. É porque você tem diversidade, né? O governo, você tem na política, né, de fundiária, você tem os módulos fiscais, né? Que um módulo corresponde a X hectare, né? 2,5 hectares cada módulo e tal. Então, para você ser considerado um agricultor
familiar, não é grande, nem um médio agricultor, você até 4 módulos fiscais, né? Porque aí você, a cada módulo é 2 ou é 3 hectares, não me lembro aqui agora. Sendo que você tem hoje, o governo determina isso, né? Você tem as leis, a legislação. O mínimo, né? O mínimo de quando você é enquadrado dentro de uma concepção de agricultor familiar. E tem territórios que esse módulo é maior por causa da questão da produtividade, né, da terra. Né? No sul da Bahia, pela questão climática e todas as situações, você produz em menos quantidade de terra. Né? Uma quantidade grande de produtos. De produtos. Já no semiárido, né, é o contrário disso. E que isso eu acho hoje que é muito errado pensar assim. Por quê? Na medida que você tem a pesquisa, o conhecimento do que pode produzir naquela terra, e você tem tecnologias adaptáveis para essa produção, você produz grandes quantidades em pouco... No espaço pequeno. Num espaço pequeno, em qualquer região do país. Em qualquer região. Então, você está falando uma coisa, eu por fazer também curso de agrofloresta, com Ernest eu fiz uma vez e fiz algumas vezes com um discípulo dele, que é Antônio Gomide, Sim. que é um ator, um artista fantástico daquele grupo Carroça de Mamulengo, lá do Ceará e tudo. E ele tem provado isso, eu tenho visto, participando no campo mesmo com ele, que toda a terra é produtiva. Não é? Toda a terra é produtiva. E você falou uma coisa que é o essencial, talvez, talvez não, é essencial para toda a terra, que é a água. Né? Então, eu sinto também que falta uma ação concreta e real de qualquer governo que seja para levar o mais básico, né, para o desenvolvimento dessas agriculturas, que é a água. Né? Eu estou fazendo uma peça lá no Rio de Janeiro, estou em cartaz, com Viva o Povo Brasileiro, de João Baldo Ribeiro, que fala da formação do povo. E o meu personagem é um dos mais terríveis do espetáculo, que é um dos seres mais terríveis que habitam o nosso país, que é esse povo que nega a sua origem e que explora o povo. Então, das falas do meu personagem, que não está na peça, o diretor acabou não colocando, que ele fala de como os governantes têm exceções, mas, de um modo geral, os governantes têm a consciência de que a seca é uma coisa boa para eles, para poder ter esse domínio do povo. Né? As estiagens, a seca, onde o pequeno produtor ele vê ali como ele é fraco. Isso perante o olhar dos governantes que não fazem a coisa como tem que ser feita. Então é terrível isso, né? A gente saber que o governo que não investir em água, ele está cometendo uma falha muito grande, né? A água onde precisa de água, né? Então, assim, levando ali o meu período da minha infância e início da minha adolescência, juventude também, início ali, em uma comunidade que não tinha, né? A água era uma coisa assim complicada. A gente, até hoje, eu chego nos lugares, se a torneira está ali, eu vou desligar. Eu tenho o cuidado, né, eu fui criada ali cuidando mesmo da água, medindo, né, contando ali os litros de água e tal. Então, e hoje lá aconteceu uma revolução quando os programas, né, de água para todos do governo Lula, aqui do governo do estado da Bahia. Chegou regiões. Lá, hoje na minha casa não tem problema de água. Eu vou lá para a roça, tem água encanada, né? Vem de uma adutora de lá, que abastece a cidade. Tem uma cisterna, né? A cisterna, a água é como se você estivesse tomando água mineral. Eu fui criada com água do tanque de barro, pegava aquela água escura, coava. Tinha que decantar, né? E tudo. E assim, a gente tinha vergonha, às vezes a pessoa chegava na casa da gente para a gente dar um copo de água, aquela água escura, né? E hoje não, você pegar água da cisterna geladinha, não tem diferença da água mineral, né? E tem hoje várias tecnologias, tipo a cisterna de produção, que é uma cisterna maior, né? Temos lá na nossa propriedade e produz a horta o tempo todo. Você só é plantar, regar e acabou. Não precisa de nada, não precisa usar nada químico. A terra é rica, né? Rica. A gente pega o adubozinho ali do curral da ovelha, do sisal um pouquinho, do resíduo, põe lá só mesmo para melhorar mais, dar uma qualidade melhor. Mas não precisa. A terra é super produtiva. Então, tinha na cabeça das pessoas que a terra era ruim,
que aquela terra não dava nada. Eu ouvi isso muito dos meus avós dizer, mas essa terra nossa é ruim. Eu disse, mas como que é ruim? Se quando dava uma chuva, plantava o milho, era excelente, o feijão e tudo mais. Era a falta d'água, né? Ernest fala isso, que não tem terra ruim. Não tem. Às vezes a pessoa vê aquela terra que parece um turrão, né? Aquela coisa ressecada, é o quê? É falta de água, né? Então, e hoje as pessoas lá muita gente está vivendo bem, né? Produzindo lá na sua hortinha e claro que não tem condição de irrigar, né? Porque é um custo e também a água não tem grandes reservatórios, né? Então, cria as ovelhas, cabra e vivendo bem. Lá em São Domingos mesmo, hoje é uma das maiores bacias leiteiras de leite de cabra da Bahia. Lá, um queijo artesanal, vou trazer para você depois aqui, você vai amar uma ricota de leite de cabra. Imagina. Super saudável, né? Super saudável. Então, você falando aí, o que mais falta hoje para melhorar essa produção? É que eu falo muito, né? Mas eu já vendo diante do que você está falando. Eu acho que é essa consciência. Né? Quer dizer, é um trabalho que tem que ser feito entre a comunidade e as prefeituras locais, né? Porque já existe uma ação nacional, como você fala, do governo Lula, que é passada para os estados. Quer dizer, o estado precisa melhorar suas ações, mas principalmente as prefeituras, né? Também. Porque já existe a produção, né? Precisa essa produção chegar na mesa do consumidor, né? E as políticas ainda precisam também, de uma certa forma, no geral, do Estado, a nível federal, também ser uma política mais conectada com essas realidades, né? Às vezes a gente discute uma política, o crédito, aí acha que vai dar certo para todo mundo. Não é. Nós temos muita diversidade que precisa ser trabalhada, as especificidades, as diversidades que existem no Brasil. O Brasil é um país continental. O Brasil é um país que tem, né, todos os biomas. O Brasil, a Bahia, então, a diversidade que é na Bahia, você chega num território, é de um jeito, chega em outro, é de outro. Então, você tem que ter esse olhar para a realidade, a partir, né, do seu local, de adaptar aquela ação e tal, de reconhecer o modo de vida que é esse agricultor que, para fazer um processo de comercialização, não é uma coisa igual a um outro proprietário de grande escala. Você tem que ter outras ações que se adaptam ali, criar circuitos local, organizar com ele para depois você trazer uma produção. Tem que investir também no diálogo com ele, na formação, porque muitas vezes, assim, pela falta de conhecimento, não, mas meu avô fazia assim. E ele vai continuar fazendo assim. Mas vovô fazia, não tem problema. Você não pode perder os princípios de cuidar da terra, de zelar por ela, de não usar veneno. Mas você pode usar essa tecnologia aqui que melhora a qualidade. Olha a qualidade desse feijão aqui, que limpou assim, que plantou assim, né? Você tem um assessoramento mais técnico. Mas desse jeito que você está falando, né? Assim, respeitando o jeito daquela pessoa e procurando um jeito de chegar na compreensão dele, né? Para ele entender que você está mostrando para ele uma maneira melhor, né? Para melhorar o que o avô dele fazia, que já era bom, mas que pode ser melhor. Eu quero fazer um evento no próximo ano aqui em Salvador. Quero fazer um salão de amostra da produção das mulheres, né? Se estiver ainda no governo, mesmo que não estiver, não sei, né? Você que a gente, quando eu estou num espaço, né? Porque você é nomeada, você foi convidada, né? Então você está, não quer dizer que você é, né? Então, assim, a minha vontade de trazer, porque tem depoimento de mulheres, de pessoas que acessaram essas políticas, esses programas de assistência técnica, o programa de água, o programa os diversos programas que a gente, né, ajudou a construir, tanto do governo federal quanto do governo do estado, que você vê depoimentos assim, lindos delas dizer assim, eu plantava no meu quintal assim, eu fazia assim, mas hoje, com a ajuda dessa... E elas têm um amor para aquelas pessoas que vai lá e que trabalha com eles, os técnicos e técnicas. E hoje eu faço assim, olha a minha renda. Esses dias eu saí daqui de Salvador, fui correndo para um evento lá em Conceição do Coité, lá no espaço da UNEB, de uma organização nossa dessa, né? Que tem assistência técnica, o Ater Mulher, que foi 5.400 mulheres atendidas por essa assistência técnica aqui do governo do estado.
E você vê ela dizer assim, a gente implantou coisa da caderneta, uma tecnologia, né, da caderneta para elas anotar a produção. E as experiências dela lá com a cadernetinha. A minha caderneta não deu conta. Aí eu disse assim, aí eu falando que produziu, vendeu na feira. Aí eu falei assim, dona, esqueci o nome dela. E a senhora anotou as dúzias de ovos que consumiu em casa nesse período? A senhora anotou quantos alface? Aí Elisângela, veio tu. Eu disse, sim, mulher. Por quê? Quanto custa uma dúzia de ovos? Aí ela disse, 12, 13 reais, depende. Eu disse, sim. E onde, se tu não tivesse essa produção, que comprar para como poder é que tu ia comprar? Isso é renda. Aí ela, é mesmo? Então... Eu disse, olha, no futuro, aí elas gostaram. Aí você disse que o povo não quer tecnologia, o povo quer, todo mundo tem um celular. Eu disse, vamos pensar que o governo do estado poderia desenvolver uma cadernetinha também digital para aquelas que já podem fazer. Já pensou no celularzinho de vocês, vocês anotar aqui, ó, vendi tantos de coentro, vendi tantos... É mesmo, você tem razão. Então, assim, as pessoas querem também ter acesso. Exatamente. Entendeu? E aí, a mentalidade não tem que mudar só dos agricultores, das pessoas que produzem o alimento, do agricultor e agricultura. É também do governo, da visão de governo. Tem um investimento, muitas vezes faz muito investimento, mas não levou em conta essas realidades, essas especificidades, essa identidade da pessoa, de onde ela está. Então, eu acho que a gente precisa evoluir muito nisso também, de uma comunicação conectada com a realidade. Muitas vezes a gente veste e bota lá não sei quantos de outdoor na cidade, o governo investiu em não sei quantos mil de agricultura familiar. Por que não faz algo de comunicação, de vídeos, de que uma agricultora falando que ela tinha... uma renda de tanto, depois que ela acessou o programa, tantos meses, ela hoje tem tanto, não sei o quê, num vídeo para circular nas redes, não sei o quê. A gente tem que começar a ter outra comunicação. Exatamente. E aí você vendo um depoimento desse de alguém que teve uma transformação real, é muito mais fácil de compreender, né? De entender aquela pessoa falando. E o marketing dos produtos, que essa eu acho que tem que mudar muito isso. Porque, assim, as pessoas também, alguns intercâmbios que eu fui na Europa, a gente também se conecta com a articulação que tem de comércio justo. Justo para quem produz, justo para quem consome, justo para quem comercializa. Então, assim, tem muito aquilo de conhecer a história. Eu estou comendo uma geleia que foi produzida pelo grupo de mulheres lá do tal, não sei na onde, não sei o quê. Tem que ter um pouco de história disso, para as pessoas ir para a cabeça das pessoas. Por que as grandes marcas, né, insistem de todo dia aquela mesma coisa? Porque as pessoas têm que estar no consciente e inconsciente da pessoa que eu vou comer aquela geleia porque foi produzida de forma especial. Especial. Você falando aí, por exemplo, quando eu viajo, eu gosto muito da Bahia, do sertão. Quando eu vou para algumas localidades que eu como uma comidinha daquele lugar, né, sabendo que é feito ali daquele jeito, tem uma ligação afetiva que você tem com isso. Né? Isso é a palavra. Então, quando isso que você está falando, né, se vem, né, nesse produto, na referência de onde e como foi feito, a pessoa vai ter uma outra, né, vai valorizar de outro jeito, né? Eu resumo tudo isso, Jackson. Tipo assim, o governo os governos precisam reconhecer que a agricultura familiar, tanto o município, quanto o estado, quanto a nível federal, que é um setor econômico, produtivo, importante, estratégico para a produção de alimentos, para a segurança alimentar da população e também para a renda e para a vida do planeta, né? É que a gente tem que pensar nisso hoje, porque a gente não sabe o que será o futuro desse planeta. Entender que é estratégico e precisa de um investimento, não tratar como os pequenos e os coitados, mas um investimento alto, um investimento tecnológico, adaptado, claro, com tecnologias sociais, adaptável a cada realidade, com pesquisa. Nós precisamos de pesquisa. Pesquisa não pode ser só para os grandes, tem que ser para toda, né?
e com assistência técnica, assessoramento técnico, conectado com as universidades, com centros de pesquisa e ensino, para que não só aquele e aquela técnica que vai lá, mas tenha essa conexão com esses atores para que todos tenham o conhecimento, porque também quem vai lá absorve um conhecimento de vida daquela população. Então, esse assessoramento técnico, essa assistência, ela é fundamental, quanto crédito, e uma estratégia de marketing, de comunicação com a sociedade para conhecer quem é esse povo, de onde vem essa produção e a importância de você consumir esse alimento porque você está cuidando da sua saúde. Que o investimento na saúde não é só em grandes hospitais, em medicamento, é a prevenção na saúde. É para que não vá para o hospital. Para que não vá para o hospital. Eu estou aqui emocionado assim com a sua fala, porque assim você disse tudo aí. Nessa sua fala, agora você resume tudo. Você mostra como é que a gente, né, como se valorizar essas pessoas, né, como preservar o meio ambiente, como a gente ter uma melhor qualidade de vida, como a gente ter menos pessoas no hospital, é melhorando a mesa, né? A comida, né? Que é feita, que é produzida, né? Que existe. Já existe aí. Existe muito potencial para produzir tudo nesse país. Esse Brasil é uma grande fazenda. Extraordinária, em qualquer canto desse território brasileiro. E aí você fala uma coisa interessante também, Elisângela, muito legal, assim, muito grato pela essa fala sua, porque é o seguinte, quando o povo, né, seja a população, sejam os prefeitos, governadores e todas as pessoas que ocupam lugar de poder, tiverem consciência da importância desse povo que produz, não vai ver como uma pessoa que está precisando de um suporte apenas. Nós é que precisamos dele, né? Sim, você falou. Porque você falou isso aí na sua fala, né? Então, a gente não está enxergando essas pessoas como elas realmente são. A gente não está enxergando. Quando a gente passar a ver a importância do que eles produzem, para tudo isso que você falou nessa sua fala aí, né? Você foi para tudo, desde do plantio, da produção, até como difundir isso de maneira divulgação, né? Né? Então a gente precisa ter mais essa consciência. Daí a importância desse seu trabalho que você vem fazendo já desde a sua adolescência, como você falou. Infância. Da sua infância, antes da adolescência, né? Daí também eu vejo que é um plantio que você vem fazendo. Esse plantio não só na terra dos produtos, dos alimentos, mas um plantio dessa transformação das suas ações. Não é à toa que as pessoas querem você nos lugares, ocupando os lugares. Hoje você é secretária, né, da política da mulher, né, na Bahia. E assim, eu quero estar com você nesse. Você falou que quer promover um encontro, não é isso? Porque assim. Eu quero estar aí com você, entendeu? Eu quero promover uma feira diferente. Sabe, Jackson? Que às vezes a gente traz o produto, aquela zoada toda, todo mundo vai lá, consome, compra, come e tal. Mas eu queria promover uma feira diferente. Onde a gente trouxesse pessoas, onde ela contasse as histórias, onde as pessoas compreendessem de onde vem cada produto, onde a gente percebesse essa riqueza, onde a gente transformasse isso. Eu ainda quero conhecer alguém desse mundo do marketing que entenda que a gente pode fazer uma comunicação diferente, se conectando com essas pessoas, onde essas pessoas também sabem se comunicar, para se comunicar com a sociedade, com todos. E conheça a gente, entendam que nós somos importantes para a vida, porque saúde vai ser tendo produto limpo, comida de verdade na mesa, vida feliz, tranquila. Nós estamos com muita gente com a saúde mental afetada, é o estresse da vida de trabalho, é se cuidando, a natureza é um bom lugar de se viver, morar no campo é vida de qualidade. E uma pessoa que vem do campo, da roça, ela pode ser tudo, ela pode ser doutora, ela pode ser o cara mais especialista, o cientista, e produzir alimentos se ele quiser. Se ela quiser. Mestre sem precisar ter ido para uma escola aprender, né? Ele sabe então, na prática, né? E a gente também pode ter acesso a se tornar o que a gente quiser e também ser produtor de alimento e também valorizar, porque vir de lá não é só a pessoa que não tem conhecimento, né? É a beleza, a estética da mulher da roça, é a feia. Não é. Entendeu? É um modo de vida dela, ela tem a beleza do jeito dela. A gente é que precisa enxergar, né? Enxergar. É para as pessoas precisarem ter um outro olhar. E tudo isso, se a gente mudar essa visão de mundo da gente, das pessoas, eu estou muito assim. Vê o tempo aí. Essa coisa da teoria do bem viver. Que eu acho que ultrapassa
concepções partidárias, ultrapassa tudo. O que é bem viver? Bem viver é você ter tudo, saúde, moradia digna, é você fazer o que você gosta, é você ter diversão, é você ter amor, é você ter tudo que você quiser quanto ser humano. Dentro de uma simplicidade. De ser, do jeito que você quiser ser, ou na roça, ou na cidade, ou nas águas, ou na floresta, onde você quiser estar. Entendeu? Eu acho que a gente precisa disseminar mais esse bem viver, né? bem viver. E o que o campo ele pode ensinar muita gente a viver bem. A viver bem. Concordo plenamente com você. Aí eu tô aqui, a banda tá ali doida para tocar alguma coisa. Você canta alguma coisa no trabalho quando você está trabalhando? Porque lá na minha região, eu sou de Itabuna. E aí, na novela Renascer, Luiz Fernando Carvalho mostrou aquelas lavadeiras de roupa que saía: mandei caiar meu sobrado, mandei caiar de amarelo, caiei. Elas iam com lata na cabeça e lavavam roupa cantando, porque ameniza, às vezes, até o cansaço do trabalho, né? Sim, o povo do campo, a gente canta muito. Eu que não sou boa cantora, mas assim, todas as reuniões nossas, tanto começa com cantos? Com cantos e também, né, as pessoas rezam muito, né? O Pai Nosso, tem que fazer uma reflexão bíblica. Eu fui vim desse modo de vida, né? Então, inúmeras músicas, né? Deixa eu ver se eu lembro. Tipo assim, agricultura familiar, mãos calejadas que alimentam o povo, plantando em terra solidária, políticas agrárias, plantando um sindicalismo novo. Isso é do movimento sindical, né? Sim, maravilha. Mulher e homem dando as mãos, relação novas que vão construir. Que maravilha, continue! É bonito isso. Aí tem várias outras, né? Tipo, deixa eu ver. Ai, meu Deus do céu. Tem alguma coisa que você lembra assim, enquanto estão trabalhando, estão cantando? As pessoas no trabalho... Da sua infância. Da sua infância você vai lembrar. Cantiga de roda ali no interior, tinha muito, né? Tinha muito cantiga de roda. O que é que você lembra de cantiga de roda? Pra ver se é igual à minha região. Tem assim, o pessoal cantava muitas músicas de Luiz Gonzaga, do forró, né? Das músicas sertanejas da época, né? Tipo Asa Branca, né? O povo gostava muito. Né? Vamos cantar Asa Branca, nós dois, com a banda? Quando olhei a terra ardendo, qual fogueira de São João, eu perguntei a Deus do céu, ai, por que tamanha judiação? Eu perguntei a Deus do céu, ai, por que tamanha judiação? Aí, ó, vou preparar um forró aí. Que braseiro, que fornalha, nenhum pé de plantação. Por falta d'água, perdi meu gado, morreu de sede meu alazão. Por falta d'água, perdi meu gado, morreu de sede meu alazão. Essa música tem tudo a ver com o que a gente está conversando aqui o tempo inteiro, quando a gente vai falando a letra que a gente vê, né? E aí, a importância dessas ações que você fala para mudar a realidade dessa letra também, né? Por falta d'água, perdi meu gado, morreu de sede meu alazão, né? Quer dizer, hoje, Elisângela, com as ações desse governo, porque esse governo tem levado água e luz elétrica, né, para todo o território baiano, né? É muito importante isso para esse tão pouco, entre aspas, que é muito para esse povo, né? Que é o bastante, assim, para ter uma vida melhor, né?
Tem, e hoje a gente tem outras, né, outras celebrações, né, que realmente de muita gratidão, porque as pessoas têm sentido essa mudança na qualidade de vida, né? Mas, por outro lado, a gente ainda tem, né, esses grandes desafios que é preciso a gente avançar, né, de uma outra perspectiva, enfim. Que é uma coisa que é uma meta sua desde sempre, né? E nessa secretaria que você está, de políticas para mulheres, como é que tem sido o seu trabalho? Então, eu vim para a secretaria, né? Foi a minha primeira experiência em gestão pública, né? Claro que eu já fui de várias organizações, a gestão é pública também, mas de Estado, né? A primeira gestão. E eu nunca tinha nunca passou por mim assim esse desejo de vir para governo, né? E assim, no primeiro momento para mim foi muito desafiador, né? O fato de estar numa pauta que não era minha, porque eu sou mulher e sempre defendi a pauta da mulher trabalhadora dentro da CUT, dentro das organizações, mas numa visão mais só da pauta da relação do trabalho, né? Da qualidade do trabalho, da perspectiva da renda, nunca foi de toda a dimensão que é hoje dentro da secretaria. Então, assim, para mim foi muito difícil. Eu passei um tempo bem que não conseguia sentar nessa cadeira de estar ali, né? Mas, ao mesmo tempo, eu decidi, vamos então para o campo, vamos dialogar com todo mundo, vamos ouvir, porque não tem um plano de ação desde o golpe, das conferências, não, né? 2015 não aconteceu mais nada, não tinha um plano, né, de ação para as mulheres, não tinha governo federal para ter uma conexão da política com a nacional, agora tem um ministério. E aí saímos para o interior fazer os encontros territoriais, o debate com os movimentos, recebendo todo mundo. Comecei a fazer essa movimentação toda, né, no sentido de escutar. A gente precisa escutar para construir as políticas e foi muito interessante. Hoje a gente já tem um conjunto de programas e políticas, né, bastante inovadoras nesse processo da visibilidade. Mas, no entanto, a gente tem uma pauta que é muito doída, porque essa questão da violência tem aumentado muito na Bahia, né? O estado da Bahia é o primeiro estado no Nordeste em número de feminicídios, só está perdendo para Rio e São Paulo, né? Então, cada momento que você está ali de manhã, tem vezes que você não dá nem vontade de ler as notícias, né? Porque e quando sai o anuário, as informações estatísticas você vê que os abusos, a violência, os assédios, o estupro com as crianças, jovens, adolescentes é muito forte, né? Muita coisa. Então esse lado aí sempre foi para mim muito difícil de encarar, né? Essa realidade. E eu que sempre tive na pauta da vida, do plantar, do colher, e vim para um momento desse, assim, isso me deixou muito, sabe, de dizer assim, não, hoje eu não fico mais aqui. Com vontade de correr de volta lá para o campo e plantar, né? E sair disso, e ir para minhas reuniões da agricultura, ir para a roça, passar o dia com enfim, mas, né... Depois de tudo isso, nada é à toa na vida da gente, né? Também tenho andado nessa Bahia toda, no interior, debatendo, dialogando com as mulheres e a gente percebe que é um segmento, nós somos mais de 50%, né? 52% da população do estado da Bahia. Nós temos uma população que nós mulheres estamos presentes em todos os segmentos econômicos produtivos da sociedade, precisa ter um olhar, né, para o mundo do trabalho, as relações, também para a questão da saúde, o enfrentamento às violências, né, que eu prefiro muito mais as políticas, os programas na prevenção do que no enfrentamento e no combate, porque quando você enfrenta e combate já é que a coisa já aconteceu, o estrago já está feito, né, é muito difícil você reverter quadro de uma situação adoecida e sofrida por uma família quando tem um feminicídio. É um negócio assim que eu não tinha noção. Eu nunca fui uma pessoa que gostei dessa relação de segurança pública, de não sei o quê. Então,
hoje ter que lidar com isso. É um desafio É um grande, desafio né? para mim pessoal, né? Não estou dizendo que não é uma coisa que tem que ser feita, tem e é preciso, mas eu espero que eu possa fazer a minha contribuição e que muito em breve eu possa voltar à minha pauta de origem, porque tem muitas mulheres com muita capacidade aqui na Bahia e que pode, né, também junto com elas, nunca será sempre uma pauta que vai ficar também comigo, a pauta das mulheres, né, do campo, das águas, da cidade, mas eu pretendo, né, voltar para Para essa atividade sua a minha pauta do campo, da agricultura da familiar, né? né, do desenvolvimento rural, dessa perspectiva, porque eu acho que a gente tem muita dificuldade de ter lideranças, principalmente lideranças femininas nesse espaço. Então, é um mundo muito masculino, né? Para mim, hoje ser uma liderança reconhecida a nível nacional, ter tido as oportunidades internacionais, agora mesmo também já estou convidada, vou participar de um evento, de uma feira no Peru, depois estou querendo ir para uma outra atividade no México e tal. Então, para a gente ter hoje fui no final do ano para a Europa, para dialogar com o pessoal na Itália, na França. Então, assim, para a gente construir, é um processo muito difícil, né? Grandioso, de investimento, de ter. Então, eu quero estar lá porque não é que eu estou reclamando, eu sou muito grata ao governador Jerônimo dele ter me convidado a fazer parte do governo dele, sou muito grata e acho que ele é um governador de uma visão muito boa com relação a tudo isso que a gente está dialogando aqui, principalmente as pautas, né, do campo, das mulheres. Mas eu posso mais. E eu estou aqui, eu tenho uma missão que é maior que essa, né, e eu quero ir no parlamento, eu quero que a gente precisa ter, a gente é muito pouco lá, entendeu? Quem defende esse setor, esse segmento. Eu quero que a gente, não é eu só, eu trago muitas nessa proposta, porque eu não me candidatei sozinha por vontade ou vaidade, eu nunca achei que eu ia ser candidata, nunca. Mas é um conjunto de pessoas, de organizações, de uma perspectiva de um projeto político, de sociedade. E eu quero passar esse período, não quero também ser da minha vida toda, porque a roça me espera um dia para eu dormir e acordar lá. Então, Jackson, e assim, eu tenho muitos sonhos de investir muito nessa parte da comunicação, da visibilidade desse setor. Eu quero muito que a gente possa... lá no campo é só um modo de vida, mas lá a gente precisa de saneamento, a gente precisa de educação de qualidade, de lazer, de esporte, de cultura, de tudo. É só um modo de vida diferente, morar no campo, produzir o alimento. Quero tecnologia, quero pesquisa, quero estar no mundo, conectado ao mundo e estando no campo. Eu acho que isso é muito possível. E a gente tem que transmitir isso para nossas próximas gerações, senão a gente não vai ter pessoas lá no campo para produzir o alimento. As máquinas é importante, mas precisa das pessoas para manusear a máquina também. A mão humana é muito mais interessante nesse sentido aí, né? Mas muito bonito, assim, a maneira que você fala, a gente vê o seu sentimento falando isso, que é muito importante. Eu quero estar aí, sabe? Quando você tiver algum desses encontros assim no sertão, conte comigo para ir lá dizer poesias para esse povo, porque é uma coisa que me interessa muito. A gente faz muita feira. Sim, eu sou apaixonada são por muitas feiras. feiras. Então, a próxima feira que a gente tiver ainda esse ano, vou ver aqui em algum desses territórios, teve uma maravilhosa lá em Caculé, na região do Sertão Produtivo, ali perto de Caeté. Eu estive em Caculé há pouco tempo fazendo o Sarau do Poeta, meu espetáculo, na festa literária, a primeira feira literária de lá, na praça onde tem uma igreja, né, grande, no sertão ali, né? Ali tem teve uma feira 15 dias atrás, muito boa, em Baixa Grande uma feira também. De agricultura familiar. Deve ser lindo demais. Uma diversidade. Eu me apaixono por tudo isso. Eu tive um período que eu fiz 2 edições de uma feira, 2015 e 2016, a Expo Agrifam, em Feira de Santana. Então, também quero voltar a fazer esses eventos, porque é importante, as feiras dão muita visibilidade, é um espaço de troca muito importante. Então,
Assim, com certeza o governador Jerônimo colocou você nessa função aí, que não é tão fácil, né? De secretária das políticas públicas, né, para mulheres, é esse o nome? Sim. Secretaria de Políticas Públicas para Mulheres, né? Assim, pela competência que você tem mesmo, que ele percebe, e tanta gente percebe, que fica te impulsionando para que você ocupe lugares, né, importantes aí na política. E torcer também para que você consiga esse seu sonho, né, de estar num lugar onde você possa fazer mais ainda pela agricultura familiar, mais do que o que você já faz, que eu acho muito importante o que você faz. Se tiver alguma coisa mais que você queira falar, assim, desse nosso tempo de conversa que eu não abordei, que eu não falei. Não, eu achei muito legal, estou muito agradecida de ter essa oportunidade. Eu achei que era a pauta das mulheres, que ultimamente tudo que me convida para todas as entrevistas e tudo é sempre, né, a pauta de secretária. Eu poderia ter trazido coisas mais sistematizadas de informações, né, que eu acho que é relevante a gente num papo como esse, mas fiquei feliz de estar com você, uma pessoa que eu admiro, conheci, né, nunca tinha tido a oportunidade de te conhecer pessoalmente, né, e acho ótimo um programa como esse. Estamos à disposição, o que precisar da gente para essa divulgação, para a gente produzir coisas aí. Então a pauta era você mesmo. A pauta era você, com a sua vida, com a sua trajetória. Falamos um pouco, né, da secretaria das mulheres. Pudemos marcar uma outra conversa para falar mais especificamente, né, dessa sua ação. E eu acho que, inevitavelmente, a gente vai falar também da agricultura familiar. Vai ser difícil não falar com você. Mas, assim, muito grato. Mas eu gostei muito de vir falar disso, né, porque, ultimamente, é isso que eu te falei. Acaba que pesa um pouco mais do que... Porque eu estou secretária, né, estou nessa função. Mas foi muito valioso para mim hoje, sem dúvida. Elisângela, assim, para mim foi muito valioso também. Fiquei muito feliz de estar conversando com vocês, saber que tem pessoas assim, ocupando lugares, né, de poder, onde a gente precisa de pessoas com a competência que você tem para poder fazer acontecer o que é preciso, né, acontecer. E fiquei muito feliz assim, de saber um pouco mais desse universo da agricultura familiar, que é uma coisa muito importante. Então, e tenho certeza que quem nos assistiu aí também gostou muito do que ouviu, e que a gente possa mudar essa consciência desse povo, né? Com certeza. Para a gente ter um olhar para essas famílias que produzem, né, o alimento com a consciência do valor que eles realmente têm. Tá bom. Então, muito grato, tá? E pode contar comigo aí nesses encontros, nessas feiras. Então não se esqueça não, se inscreva no canal para a gente trazer figuras tão importantes como Elisângela dos Santos Araújo. Ainda tem um Araújo aí no... Eu sou mais conhecida por Elisângela Araújo. Elisângela Araújo. Maravilha, Elisângela. Como pode um peixe vivo viver fora? Pode.com. Grato, Elisângela. Como pode um peixe vivo viver fora? Vamos lá. Pode.com. Pode.